Olha aí, né, pessoal? Quem poderia imaginar que um ano depois do estabelecimento da sanção do arcabouço fiscal, o tão celebrado pela esquerda e por muita gente do mercado, arcabouço fiscal, a validade dele, ele é efetivamente funcionando, é só de janeiro para cá. Mas um ano depois da sanção, já está mais do que claro para todo mundo, a essa altura do campeonato não há mais ninguém que não tenha percebido, que o arcabouço fiscal é uma grande bomba. Nós falamos sobre isso aqui desde o início neste canal, em outros canais também, essa ideia, essa convicção de que o arcabouço fiscal era uma bomba nuclear para a economia do Brasil, já no curto prazo, nem muito no futuro, mas no longo prazo, então, um desastre completo, era algo bastante recorrente em vários canais, aqui no meu canal também. E temos aqui um texto da Folha de São Paulo. Pois é, alguma coisa está mudando, meu amigo. A própria Folha aqui criticando o arcabouço fiscal, afirmando que desde a sua origem ele é um grande problema. Engraçado que eu não lembro deles falando isso lá atrás. Isso já estava bastante claro, mas vamos conversar sobre os pontos trazidos aqui pela Folha. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal para fortalecer o meu trabalho. Se você estiver achando alguma coisa estranha no vídeo, na edição aí e tudo mais, é porque o editor que eu uso, o DaVinci Resolve, teve uma atualização que acelerou a renderização, os vídeos renderizam metade do tempo agora, pois é, mas ficou meio bugado ali, sei lá, achei que tem alguma coisa estranha no software. Acho que eles vão liberar uma nova atualização em breve para corrigir esses bugs aí. Qualquer coisa estranha que você perceber, deixe aí nos comentários para eu tentar entender o que eu tenho que melhorar nessa edição aqui, né? Mas então, um ano de sanção do arcabouço fiscal é aquela questão que eu sempre trago por aqui, né? É importante frisar. Se é o governo Lula que está colocando, sugerindo algo, é ruim. Nem precisa ler, nem precisa descer aos pormenores do texto legal. Não, se o Lula colocou isso, se o Lula sugeriu, se a equipe do Lula formulou um novo modelo fiscal, um novo modelo tributário, isso é ruim, isso é prejudicial para o Brasil, nem deve começar o debate, né? Então, logo de cara, já se sabia que o arcabouço fiscal era ruim, porque foi proposto pelo Lula. E, para além disso, dado o histórico do PT, a gente sabia que esse arcabouço traria uma série de facilitações se comparado com o mecanismo anterior, que era o teto de gastos, que funcionou muito bem, por sinal, exceto no período da pandemia, especialmente 2020, né? Mas funcionou bem a ponto de reduzir o percentual da dívida pública em relação ao PIB. No final do governo Bolsonaro, isso estava muito menor do que antes, né? Muito menor do que na época da pandemia, por sinal. Mas, então, o pessoal da Folha traz aqui a questão de que o arcabouço fiscal segue com uma sombra de desconfiança sobre si por conta da falta de respostas objetivas, diretas, para alguns problemas que perseguem o arcabouço fiscal desde a sua concepção lá atrás. Essa história aqui começou nos primeiros meses do governo Lula e desde o princípio havia problemas, gatilhos fiscais muito complicados nessa história aqui, que basicamente ameaçam a sobrevivência não só do arcabouço fiscal, mas da máquina pública estatal brasileira, porque tem uma limitação ali da expansão dos gastos, que é 2,5% acima da inflação do ano anterior, que é um problema em relação ao teto de gastos que apenas corrigia o valor do orçamento da parte dos gastos pela inflação, né? Aqui tem um crescimento real dos gastos, né? Só que as despesas obrigatórias crescem em um ritmo que, por muitas vezes, é maior do que isso aqui, porque ele leva em consideração o aumento das receitas, o aumento líquido, aumento das receitas líquidas. Nesse ano, por exemplo, as receitas aumentaram 10% em relação ao ano passado. A inflação não vai subir isso, os números indicam, né? E ainda que haja uma margem de 2,5%, né, ou 2,5 pontos percentuais acima da inflação, não vai atingir o aumento das receitas, mas saúde e educação vão subir nesse patamar. E tudo que está vinculado ao salário mínimo também vai subir para além da inflação por conta da valorização do salário mínimo, uma política do governo Lula também, né? Então,
o pessoal da Folha conversou com o pessoal da área técnica do próprio governo para fazer uma reconstituição do processo que levou à aprovação e à sanção do arcabouço fiscal e a sua colocada em vigor neste ano aqui, né? Então, a questão aqui do limite de gastos parece que foi uma exigência do Haddad e que, volto a dizer, é uma piora em relação ao patamar anterior. Mas o que o Lula queria era limite nenhum. Ele governou assim, inclusive, né, no passado. Era isso que ele queria. Conseguiram uma regra aqui para tentar segurar o ímpeto do Lula. Não está dando muito certo também, né? Então, o que acontece? A ideia de um arcabouço fiscal foi divulgado aí, foi propagado, apresentado para o público em 30 de março do ano passado, muito mais cedo do prazo que havia sido estipulado pela emenda constitucional aí, aquela PEC da transição, né? Aquele presentaço que o Congresso anterior deu para o governo Lula. Então, o Ministério da Fazenda fez uma apresentação de 12 páginas ali, dando as indicações desse arcabouço, desse mecanismo fiscal aí e tudo mais, né? E as conversas que definiram isso foram feitas com poucas pessoas. Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, né, talvez o futuro presidente do Banco Central, Rogério Ceron, que é o presidente do Tesouro Nacional aqui, né, e o Guilherme Melo, que é o secretário de Política Econômica do governo, supostamente para evitar vazamentos, né? Então, até pessoas da área técnica com experiência foram deixadas de fora do planejamento para evitar isso aí, né? Fizeram também projeções com a área técnica com números falsos misturados com os verdadeiros para confundir e não permitir que informações reais consolidadas acabassem vazando aí e tudo mais. Obviamente, isso tirou da mesa de discussão questões práticas, né? A situação teórica estava lá, mas problemas práticos que apareceriam e já apareceram foram deixados de lado aí, né? Então, a Simone Tebet só tomou conhecimento do desenho, do esboço do arcabouço fiscal no dia 9 de março, tinha algumas pessoas presentes ali também nesse almoço aí e tudo mais, só que o que foi apresentado para ela foi só o resumo lá de 12 páginas ali, não tinha o texto legal ainda, nem simulações detalhadas e tudo mais, né? Então, logo de princípio, houve uma divergência quanto à meta fiscal, né? O Haddad queria, já em 2024, um equilíbrio, zero de déficit fiscal. Isso aí, obviamente, levou a uma série de aumentos de impostos, criações de impostos, o taxade, né? Isso aí foi a semente do taxade que aconteceu. Já a Simone Tebet queria uma coisa mais gradual, 0,25 este ano e 0 no ano seguinte, né? Mas aí acabou prevalecendo a ideia do Fernando Haddad, que já foi escanteada, né? Na prática, porque a gente sabe que esse resultado não vai existir, e nos números também. Não de 2024, mas o de 2025, que ficou pior do que o que a Simone Tebet queria, né? Todo mundo jogou a toalha. Aí depois o Haddad apresentou o arcabouço para o Alckmin, para a Esther Dweck, que é da Gestão e Inovação, e que são os membros da Junta de Execução Orçamentária, né? Aí o pessoal começou a conversar do ponto de vista político, né? Então, havia problemas desde o princípio aí a respeito da capacidade do governo atender as propostas do arcabouço fiscal de maneira geral aí, né? O pessoal do PT estava confiando que a Esther Dweck, que é uma petista aí, uma pessoa há algum tempo ligada ao Lula e tudo mais, o pessoal esperava que ela tinha uma expectativa de que ela ficasse contra o arcabouço fiscal. Ela acabou não ficando contra, mas defendeu a imposição ali do fim dos contingenciamentos, que é algo que está castigando o governo Lula até o momento aqui, né? Teria um mecanismo chamado fator democrático também, que permitiria ao governo definir qual seria o percentual de aumento no limite das despesas, que são aqueles 2,5% consolidados, no primeiro ano do mandato. Mas aí o Congresso Nacional derrubou essas duas coisas aí, estabeleceu limites mais precisos. A partir daí, entra em cena a Gleisi Hoffmann, que é a grande porta-voz da ala política, da ala mais comunista do PT, né?
e defendendo um fim de qualquer arcabouço, de não defender isso aí, né, não ter uma restrição fiscal, porque isso impede o crescimento econômico, começou a atacar o Fernando Haddad. O caldo deu uma azedada nessa história aí, né? O pessoal, inclusive, já chamava o arcabouço fiscal de calabouço fiscal por conta disso aí, né? E uma série de problemas acabaram sendo vistos também no Congresso Nacional. Na verdade, aqui, né, as simulações que estavam sendo feitas fora do governo não eram tão otimistas quanto aquilo que o Ministério da Fazenda apresentou, que hoje sabemos que eram números baseados em cenários irrealistas, né? Aqui, por exemplo, usando o tal do método Monte Carlo, que tem vários resultados possíveis, né? Em 80% dos casos, a dívida pública iria explodir com esse modelo do arcabouço fiscal. Ou seja, era quase certo que esse mecanismo iria arruinar o Brasil, como tem acontecido, diga-se de passagem aí, né? Então, a questão aqui o Haddad acabou sendo o interlocutor entre as conversas do pessoal do executivo aí com o governo, porque uma série de pessoas ali com ideias diferentes, eu já falei para vocês, o gabinete ministerial do Lula é um manicômio completo. Então, a Casa Civil, o Rui Costa queria uma coisa, a Simone Tebet queria outra, o Haddad queria uma terceira. Instituíram o Haddad para ser o interlocutor dessa história aí e tudo mais, enfim, né? A situação acabou se transformando naquilo que hoje ela é, nós percebemos aí. Ou seja, o arcabouço fiscal nasceu problemático, nasceu furado, nasceu como uma proposta fracassada de segurar as contas públicas. Não dava para esperar nada diferente disso aí. Não sei o que é possível fazer para evitar esse cenário. Acredito que nada. Não há vontade política hoje para reverter o arcabouço fiscal, para mudar isso. Todas essas alterações de metas fiscais, de mecanismos, são uma complicação, porque isso aqui pode terminar com impeachment de presidente da República. O teto de gastos permitia isso muito bem. Ou seja, não tem vontade, interesse político para chegar a algum tipo de modificação, discutir-se algo a esse respeito aí e tudo mais. Agora, o fato é que, ainda assim, o governo Lula é incapaz de atender o próprio arcabouço fiscal, que já era ruim. O arcabouço em si já aumentaria a dívida pública, só que o Lula nem isso consegue fazer, né? Parabéns aos envolvidos, mas nós aqui, desde o princípio, já falávamos, esse arcabouço fiscal é uma tragédia. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.